fácil. Mas, Rafa e João, qual é o tema da discussão de hoje? É o tema da nossa enquete, prezado ouvinte. Estamos perguntando se o Brasil precisa regular redes sociais. É uma discussão que caminha um passo, volta a dois, muito debate em torno, né? Tem visões aí do Supremo sobre o assunto, lá no Congresso, questões que foram engavetadas, e o governo recentemente resgatou esse discurso com essa lógica de que seria preciso regular as redes sociais. Obviamente gerou polêmica com a oposição, e dentro desse contexto todo, houve aquele episódio que gerou uma repercussão gigantesca sobre a conduta da primeira-dama, Janja Lula da Silva, em viagem à China, puxando a palavra fora de momento, segundo vazaram a interlocutores, para fazer uma defesa sobre a questão das redes sociais, que elas precisariam ajustar os seus algoritmos para parar de privilegiar o que ela chama de extrema-direita em seus discursos de ódio em redes sociais, e que gerou um episódio bastante dramático ali no sentido de diplomacia, né? Porque, conforme o vazamento, as coisas iam muito bem nessa visita, até que houve esse constrangimento, né, com Xi Jinping pedindo a palavra, a esposa dele também, né, para pontuar que o Brasil é livre, se quiser então vá lá e corte a rede social. Bom, a Janja deu uma entrevista depois dizendo que nada houve, que não foi bem assim. O Lula também saiu em defesa, dizendo que ela não é cidadã de segunda classe, que ele vai dar protagonismo a ela sempre, em qualquer circunstância. E depois desse episódio, houve de certa forma uma retomada desse interesse pelo debate, de regular ou não as redes sociais. Lembrando que o Supremo, inclusive, tem ação, né, para julgamento que pode trazer regras para as plataformas, João. Pois é, por isso a gente recebe aqui no estúdio advogado e professor de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná, Dr. Rodrigo Xavier Leonardo, e também, para fazer parte desse debate, Luiz Leles, presidente do Conselho de Administração da Associação Liberal Livres. Bem-vindo aos dois, sejam bem-vindos. Doutor Rodrigo, começo perguntando ao senhor sobre essa perspectiva. Que leitura podemos ter sobre essa questão? Será que de fato o Supremo é quem vai acabar decidindo e deliberando sobre regular ou não? Que aspecto e leitura o senhor faz desse momento que temos, inclusive, no nosso país? Boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. É um prazer estar novamente na Jovem Pan discutindo assuntos de grande relevância nacional. O lugar de fazer leis no Brasil é o parlamento. O parlamento brasileiro fez uma lei de regulação da internet, que é o Marco Civil da Internet. Se esse Marco Civil não é adequado, o local correto para ele ser alterado é no parlamento, tá? Ocorre que nós vemos hoje uma tendência dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, ao tratar de constitucionalidade, ampliando o seu espaço para tratar de temas que são do tema do parlamento. E entre eles está qual é a melhor regulação sobre as redes sociais. Mas é importante que fique claro a quem nos ouve que o Brasil tem regulação. E tem muita regulação. Aliás, o país é um dos países que mais faz normas sobre todos os assuntos, né? Então, é importante que se saiba. Existe uma regulação, ainda que essa regulação desagrade algumas pessoas. Agora, a gente conversa também, né, e agradeço a participação de Luiz Leles, presidente do Conselho de Administração da Associação Liberal Livres. Luiz, a tua análise e opinião com relação... vai no caminho do que o doutor Rodrigo comentou, contrapõe, e se de fato é o Supremo quem vai acabar dando essa palavra final. Boa tarde. Boa tarde, obrigado mais uma vez à Jovem Pan News aí pelo convite, sempre um prazer estar aqui conversando com vocês e com os ouvintes. Eu concordo sim com o professor, acho que eu vou nessa linha também. A gente, numa democracia liberal, que é o que a nossa democracia se propõe a ser, a separação dos poderes é sempre importante. E o Brasil, o Marco Civil da Internet, ele é uma das legislações de regulamentação de internet como um todo, mais avançadas que o mundo tem. Ela é exemplo para muita gente, né? Eu vejo com muita preocupação, não desde agora, já há algum tempo, esses avanços que alguns políticos têm de querer, por não conseguir passar no Congresso, que é a casa que deveria ser discutido esse assunto, querer avançar com esse trabalho de regulamentação, e às vezes, muitas vezes se confunde com censura, e às vezes são tentativas de censura, por outros caminhos, né? Seja o governo federal, através aí do presidente ou da primeira-dama, não sabemos exatamente quem
pedindo conselhos e até especialistas para uma ditadura sobre como regulamentar redes, seja pedindo para o judiciário resolver o problema porque não consegue convencer o Congresso. E o caminho numa democracia liberal para se passar leis é o parlamento, que tem representantes de todos os nichos da sociedade, todos os viés da sociedade. Se você não consegue passar algo no convencimento, deveria se dar por derrotado, que é uma das questões que a nossa classe política tem muita dificuldade e acaba judicializando muita coisa. Doutor Rodrigo, o Facebook, né, já se manifestou até mesmo dizendo que o governo pretende dessa forma impor uma certa censura privada aos usuários, o que acaba provocando um certo tumulto nesse processo em si. Numa avaliação de jogar para a plateia e querer com que esse assunto continue inflando cada vez mais opiniões diversas, do que efetivamente a censura que está posta. Qual análise fazer quando quem está à frente de uma das principais plataformas de mídia, no caso do Facebook, se posiciona dessa forma? De que maneira entender isso, se a mensagem está clara ou acaba induzindo para uma certa leitura que se tem, que muitas vezes pode ser equivocada ou não? Então, vejam, o termo censura, ele é usado num sentido muito amplo, né? E talvez seja bom que seja assim. Se nós compreendermos por censura a vedação ou o constrangimento a que as pessoas não falem, não expressem, não pensem, não opinem, me parece que o Facebook traz aqui um receio muito importante. Porque você há de convir comigo, João, e os nossos ouvintes também, que uma das piores formas de censura que existe é a autocensura. É quando o risco de você expor o que você pensa e a sua opinião é tão grande que você prefere ficar calado. E é muito do que acaba estando em jogo em algumas propostas de uma superregulação das redes. Porque isso vai gerar um risco tão grande, seja para os usuários, e mais do que para os usuários, para as próprias redes, que vale mais a pena primeiro censurar para depois pensar no conteúdo. Tá? E nós já temos experiência sobre isso. Houve uma superregulação recentemente eleitoral, nas últimas eleições, sobre as redes sociais. O que aconteceu? As redes sociais proibiram qualquer tipo de publicação de conteúdo político. Muitas das redes sociais saíram do debate político. Por quê? O medo da sanção é tão grande que é melhor não discutir o assunto. Então, sim, uma regulação desfocada, excessiva, ela pode gerar não só censura, como a mais nefasta de todas, a autocensura. E isso vai se aplicar desde ao jornalismo, que sofre com essa questão, mas também às pessoas que querem opinar, querem se manifestar, e as empresas que gerenciam as redes sociais. Não me parece que há exagero e nenhuma advocacia em causa própria, né, numa fala dessa dos gestores do Facebook. Mas o senhor avalia, por exemplo, que então aquele anúncio que foi feito pela Meta de por fim a checagem de fatos, inclusive privilegiar as notícias políticas, porque dizer que as pessoas gostariam de consumir a notícia política e que essa história de você regular a plataforma para que ela não entregue era para boi dormir, né? As pessoas queriam de fato procurar essas questões. Esse seria um caminho para depois responsabilizar quem ultrapassar o limite dentro de uma legislação que já exista, por exemplo, como o senhor mencionou, o Marco Civil da Internet? Ou seja, deixa a liberdade e aí depois quem, de repente, se excedeu ali que responda por essa questão? Exato. Vejam. E olhe como é inverídico quem diz que o Brasil não tem regulação. Nós temos Código Penal. Injúria, difamação e calúnia são crimes. As pessoas podem ser processadas criminalmente pelo que elas fazem. Nós temos Código Civil. Quem causa danos numa manifestação ilícita pode ter que indenizar e indenizar com valores expressivos, relevantes. Nós temos direito de resposta. Quem mente e quem informa incorretamente está sujeito ao direito de resposta. Tá? A regulação no Brasil, e a regulação ela é extensa. Tá? Privilegiar a manifestação do pensamento para uma repressão posterior para os circunscritos e pequenos, e quando acontecerem os casos de ilícitos, é uma política que privilegia a liberdade de expressão.
tentar evitar que exista dano proibindo que as pessoas falem é uma política que menospreza as liberdades comunicativas. E a escolha sobre isso impacta diretamente a vida de cada um dos usuários, das plataformas e a própria oxigenação de ideias no país. Luiz, fica à vontade. Isso que o professor trouxe agora, essa última parte, me lembra uma comparação que dá para fazer com uma frase, não me lembro agora se foi do Hayek ou do Friedman, ambos ganhadores do Nobel de Economia, que dizia que uma sociedade que privilegia a igualdade ao custo da liberdade acaba sendo as duas coisas, e essa mesma coisa se aplica à segurança. Acho que a gente tem muito esse debate sobre segurança, quando a gente fala em redes, muitos usam os assuntos das nossas crianças, ou agora recentemente falaram dos aposentados, de quem sofre golpe, etc. Então, uma segurança na internet ao custo da liberdade acaba deixando a gente sem as duas coisas, no fim das contas. A gente não precisa nem olhar só para o Brasil, a gente pode olhar para os exemplos de quando esse debate surge ao longo do mundo. A primeira regulamentação de redes que acontece internacionalmente nesse modelo do que estão discutindo agora acontece na Alemanha, justamente numa reação ao crescimento do partido de extrema-direita, o AfD. Isso foi mais ou menos, se não me engano, ali 2016, 2017. A gente pode ver pelas eleições desse ano na Alemanha que não funcionou muito pelo objetivo de quem queria, porque o AfD cresceu exponencialmente nas últimas eleições na Alemanha. E nos anos que se deu depois da aprovação da NetzDG, que é o nome que dão para essa legislação lá na Alemanha, vários outros países copiaram essa legislação, inclusive resultando em muitas denúncias das entidades de direitos humanos nesses países. A gente pode falar da Rússia, a gente pode falar da Venezuela, a gente pode falar da Turquia. Países nada democráticos que copiaram a legislação alemã. E a gente está indo no caminho de querer esse mesmo caminho, e a gente está indo no caminho de pedir ajuda para a China, para uma outra ditadura, para falar desse mesmo assunto. Eu reforço que a gente já tem, como o professor falou, uma legislação sobre liberdade de expressão no país. A nossa Constituição fala que é livre a manifestação de opinião, vedado o anonimato. E o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é o que está sendo discutido no Supremo, ele coloca justamente de que as plataformas não serão responsabilizadas por opiniões de terceiros, a não ser que sejam judicialmente avisadas, comunicadas por aquilo, e que é o que a nossa Constituição diz sobre qualquer tipo de assunto em torno disso. Os jornais também se aplicam a essa legislação e por aí vai. Existe regulamentação, como o professor disse, o artigo 21 do próprio Marco Civil da Internet também traz exceções para isso, como a pornografia infantil ou como a questão de exposição de imagens íntimas nas redes sociais, onde as plataformas poderiam agir sem uma provocação judicial, só com uma notificação extrajudicial ou qualquer comunicação de outro jeito. Mas há essa responsabilização, porque o discurso, de quem defende a visão contrária normalmente vem colado na história assim, os meios tradicionais, aqui como a Jovem Pan, por exemplo, eles são sujeitos à responsabilização, não só, digamos assim, do ponto de vista de grupo, mas também individualmente em relação às pessoas que estão fazendo a cobertura jornalística, o papel com informação. Aí fazem essa comparação com a internet, dando a compreender que na internet essa responsabilização, ela não chegaria ou chegaria muito tempo depois para remover conteúdos que entram nesse espectro delicado, como a questão da Deep Web, enfim, ou que foram colocados em plataformas de redes sociais, por usuários que cruzam essa barreira que você mencionou. Então, a interpretação é de que seria preciso ajustar a responsabilização hoje ela já é eficiente, tanto para as redes sociais quanto para os veículos tradicionais. Porque o discurso que vem contrapondo é isso, não, veja, existe um limbo jurídico, ou então tem uma lei, mas ela não se aplica quando você olha os abusos que acontecem dentro de redes sociais. Acho que como é jurídico, professor... Então vamos lá. Acho que a pergunta ela é muito relevante. Em primeiro lugar, como nós temos sustentado aqui, não existe limbo jurídico. Existe uma regulação que está desagradando determinados setores da sociedade brasileira. Então, as regras têm. O que está tudo bem, as regras têm. E elas podem ser modificadas.
né? Mas o discurso político de que não existe regra e que a internet é terra de ninguém não é verdade. Existe um determinado regramento. Me parece, e isso é muito tradicional, que conforme o meio pelo qual você expressa suas ideias e opiniões, o regime jurídico é diferente. Por exemplo, rádio e televisão, nós estamos falando de radiodifusão, nós estamos falando de concessão, nós estamos utilizando um espaço público, né? E que, naturalmente, por essas características, nós temos um regramento, por vezes, específico e mais restritivo do que o jornal escrito, do que os livros e do que a internet, que não envolve esse espectro de uma concessão pública, né? Essa é uma distinção importante. Segundo, é possível que em determinadas situações, de fato, o Marco Civil da Internet, que exige que a rede só haja depois de uma decisão judicial sendo comunicada, nós tenhamos um déficit de eficiência, não seja tão eficiente. E algumas coisas, como o meu colega aqui disse, já foram resolvidas em termos de porn revenge, em termos de proteção de criança e de adolescente, situações em que o próprio Marco Civil determinou que as redes elas tenham um controle direto e maior sobre eles. É possível, dentro do parlamento, discutirmos alguns outros espaços de maior cuidado? Sim. É possível discutirmos melhores critérios para moderação, até para que os usuários possam se defender de moderações inadequadas? Sim. É possível defendermos que em alguns assuntos sensíveis seja tratado de outro modo? Isso faz parte da democracia. Para isso nós temos um parlamento e nós temos que confiar no parlamento para isso, né? O risco que eu chamo a atenção, retornando à primeira pergunta do João, é o seguinte: se nós não gostamos do Marco Civil ou achamos o Marco Civil que não é tão bom como poderia ser, é o Poder Judiciário que tem que nos dizer qual é a melhor regra? É essa a função do Poder Judiciário? Ou o que nós temos é que empreender uma discussão política séria e madura no parlamento para dizer, tá bom, em alguns setores pode ser que esse regramento, sendo diferente, ele seja mais eficiente. Vamos discutir esses setores, né? E de lado a lado, mas sempre tendo, isso é muito importante, que as liberdades comunicativas têm que ser considerado como algo relevante e que, conforme a opção de regulamento, o prejuízo para as liberdades comunicativas difuso para todo o país, para toda a população, pode ser incomensurável, pode ser de impossível resgate. Além do que, o resultado pode ser o oposto até de quem quer, como colocado esse regramento. Luiz, para acrescentar a leitura que você faz, ainda colocando como uma pitada essa questão de um possível bloqueio administrativo da eventual rede social, antevendo uma decisão judicial, em meio a esse cenário, essa possibilidade. Como entender tudo isso? Eu acho que não tem outro termo para colocar sobre essas possibilidades além de autoritarismo. São vieses autoritários de algumas pessoas da política que, como o professor colocou, não querem se ter ao trabalho de convencer outras pessoas, ou às vezes sabem que não vão conseguir convencer a maioria dos representantes eleitos do parlamento e por isso querem passar na marra, seja via executivo, seja via judiciário, as suas posições, né? E aí eu reforço um pouco, até vim com a camiseta do John Stuart Mill, uma frase dele que diz que a solução para os males da liberdade é sempre mais liberdade, né? E aí, sobre esses males especificamente, a gente precisa entender que toda lei sempre vai ter quem fira ela de alguma maneira. A gente não pode, ao legislar pensando só em quem vai ferir a lei. A gente precisa legislar pensando no caso geral, né? A gente tem e sempre teve, as redes sociais não inventaram esses problemas, esses debates sobre crianças devem poder ver X tipo de conteúdo, desde que esse X tipo de conteúdo eram revistas em bancas de jornais.
Isso sempre aconteceu, sempre teve regra para isso. As regras estão aí para serem debatidas e cumpridas quando for necessário. A gente não precisa inventar necessariamente novas baseadas como se a rede social fosse outro mundo e muito menos confundir a rede social com o que elas não são. A plataforma de rede social não é praça pública. Plataforma de rede social não é concessão pública. Né? Acho que uma comparação que poderia ser feita se a gente trouxesse para o mundo analógico, para o mundo físico, seria de um clube privado que tem acesso aberto e púlpitos e palcos abertos para as pessoas falarem, mas não deixa de ser um clube com muros. São empresas que trabalham com comunicação de massa pelas próprias pessoas, pelos próprios usuários e com publicidade ali dentro. Mas não é uma praça aberta do poder público e a gente não pode confundir as coisas. Doutor Rodrigo, rapidamente para encerrar, em 30 segundos, para quem nos acompanha essa questão sobre redes sociais, regulação, etc., a importância de seguir acompanhando esse assunto e o que isso tem a ver com o nosso dia a dia, com essa questão de poder escrever e poder se expressar sem, de fato, ser censurado. Veja, a necessidade de acompanhar cotidianamente é total, porque qualquer excesso de regulação ou falta de regulação vai impactar no cotidiano dos sem números de usuários das redes sociais. Tá? A Federação Nacional dos Institutos de Advogados está hoje com um fórum aberto justamente para discutir isso. Qual é o melhor modelo? E tentar contribuir com a discussão no Congresso Nacional de que se há uma insuficiência de modelo, nós temos que propô-lo. Nós temos que ter capacidade, como cidadãos, de trazer possibilidades de solução para que essa solução não seja dada pelo Poder Judiciário. Né? Porque me parece de todo equivocado uma ideia de inconstitucionalidade por inconveniência da norma. O Marco Civil pode ser considerado inconveniente por muitas pessoas, não ser a melhor lei, mas ela é uma lei feita pelo nosso parlamento e a discussão da sua alteração tem que ser feita no mesmo parlamento. Muito obrigada pela presença e pela participação no debate. A gente agradece bastante. Obrigada pela presença dos dois. É isso. Agora, 4h58.